Olá, boa tarde a todos. Agora você tem que mandar a solicitação, eu aceito aqui. Não entrou, Rafael, um quadrinho assim, solicitar? Você aperta ali. Ah. Oi, Olá, Dani, tudo bem? tá vendo? Não é tão difícil, né? É verdade, é bem prático. O pessoal acho que já tá entrando. Eu acho que a gente pode já ficar aqui no ar. Então, tudo Só bem. vamos deixar dando boa noite aí para as pessoas. E a Jéssica tá aí. Jéssica, você já não tá de férias, Jéssica? Boa noite. Então, Rafael, tá tudo em ordem? Tá me ouvindo? Tá vendo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Deixa eu só colocar aqui, acho que fica melhor. Catarina, ainda não, né, Jéssica? Eu também, ainda não entrei em férias. Nós estamos falando hoje do Rio de Janeiro, diretamente para o Amazonas, em Manaus. Aqui é às 19 horas e lá é às 18, não é isso, Rafael? Isso, perfeito. É. Você está me ouvindo, né, Daniele? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Está perfeito. Tá, a gente entrou um pouquinho antes, gente. Vamos esperar daí às 19, porque a gente entrou aí que o Rafael é marinheiro de primeira live, né, Rafael? É verdade, é verdade. E o tema, Jéssica, você vai adorar. Pactos sucessórios. O Rafael tem um livro que, inclusive, eu recomendo a todos. É este livro aqui, chama Pactos Sucessórios e Contratos de Herança. Então, você vê, Jéssica, super interessante o tema, super atual, muito bem fundamentado. É a dissertação dele, do mestrado, e muito bom. Davi, boa noite, Davi. Jéssica, esse livro dele é imperdível, tem que ter também. E ele tem um artigo agora na Arquitetura Tomo 2, né? Verdade. Camila. Bem, deu 19 horas, vamos lá. Bem, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui no Arquitetura do Planejamento em Pauta. Eu sei que o quórum hoje vai ser pequeno, já estamos véspera de Natal, num ano tão difícil, mas a agenda do Rafael foi super comprometida, mas ele sempre me prestigiando e eu agradeço muito ao Rafael Cândido, doutorando da UERJ. Eu conheci o Rafael de uma forma super interessante, que eu estava na Alemanha, no Max Planck, fazendo na pesquisa já do pós-doutoramento, mandando mensagem para ele, convidando ele para uma aula de pós, que o professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho me indicou, que eu fui coordenadora também do Carlos Edson. E nós nos falando, porque eu estou fora do Brasil, eu também, qual é o fuso? 3 horas. Resultado, estávamos na mesma cidade. E eu, com esse meu jeito, não, vamos encontrar, vamos conhecer, não é possível. E assim a gente conheceu o Rafael. Sou muito admiradora do trabalho dele, volto a falar. Rafael, o tema, para quem não sabe, quem entrou aqui, Jéssica, de paraquedas, o tema mesmo da live chama Pacto Sucessório no Planejamento. E o artigo dele, que está no tomo 2, essa é uma live, lembrando, aqui é o Arquitetura do Planejamento em Pauta, sempre conversando com um dos autores do Arquitetura do Planejamento. E aí eu já aviso, gente,
O Arquitetura do Planejamento Sucessório está com uma promoção de 30% na Editora Fórum, os 100 mais vendidos. E o Arquitetura do Planejamento em Pauta também. Agora, a novidade é que os 2 tomos estão com desconto, vão entrar meia-noite de hoje por 24 horas, uma promoção relâmpago, com os 2 tomos vendidos com 35% de desconto, mais frete grátis. E o Rafael me deu uma grande alegria, exatamente, ele tem esse livro dele, volto a falar, pela Editora Pódio. É muito bom, tem artigos, inclusive com o professor Carlos Edson também, na RT, né? Isso, na RT de Direito Privado, publicamos um artigo aí, o professor Carlos Edson, em 2017. E o livro veio como resultado, como você já falou, né, o resultado da minha dissertação de mestrado, defendido junto à UERJ, na linha de Direito Civil. E aí acabou vindo o livro sobre esse tema assaz interessante, né, e que até então enfim, era muito pouco estudado. Hoje em dia já temos alguns estudos na área, né, alguns artigos. Mas bem ainda, bem preliminar, você foi bem vanguarda aí na escolha no tema. O artigo que o Rafael participa no tomo 2 chama-se O Pacto Sucessório como Instrumento de Planificação da Herança. Eu adorei essa terminologia, planificação, porque todo mundo fala pacto sucessório, planejamento sucessório. Eu falei, gente, como é que o Rafael vai sair desse sucessório, sucessão? Mas verdade. Ele escolheu muito bem, né? Eu agradeço. Rafael, ele é doutorando na UERJ, ele é professor também. Qual é a universidade que você dá aula aí? Na Universidade Federal do Amazonas. Do Amazonas. E você também é procurador, né? Isso, sou procurador do Estado do Amazonas aqui também. Do Estado de Amazonas, advogado, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Amazonas e doutorando e mestre em Direito Civil pela UERJ. Rafael Cândido da Silva. Rafael, muitíssimo obrigada por estar mais uma vez aqui, prestigiando um projeto meu. E sem maiores delongas, te passo a palavra para fazer a introdução e a gente começar a bater um papo sobre esse assunto tão interessante que é pacto sucessório. Olá, Daniele. Primeiramente, sinto-me honrado com o seu convite para participar do seu projeto da Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2. É um livro que reúne aí grandes cabeças nessa área do direito sucessório, não só o direito sucessório, porque o planejamento sucessório ele não envolve, ele é multidisciplinar, né? Então envolve juristas das mais diversas áreas. Para mim é uma honra ter participado desse grande livro, que sem dúvida será um sucesso, coordenado por você. E agradeço também a live, né, e o seu empenho na divulgação desse tema, que é muito interessante, o planejamento sucessório como todo e principalmente o pacto sucessório, que é, de fato, um tema que precisa ser maior aprofundado, precisa estar na pauta do dia, precisa ser criticado, precisa ser estudado e, enfim, a fim de que possamos, de alguma forma, aumentar aí essa autonomia na sucessão causa-morte. Com certeza, Rafael. Antes até da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria de estar ressaltando que esse livro, né, que é o Planejamento Sucessório, que é a minha base da minha tese de doutorado, aqui no 4º capítulo eu já falo dos pactos sucessórios, do que fundamenta os pactos sucessórios, a vedação do 446 no Brasil, mostrando que está totalmente em descompasso com essa sociedade, que a gente precisa voltar e fundamentar e justificar por que eles são vedados. Eu não chego a fazer um estudo mais profundo, longe de todo o seu conhecimento, mas eu quando também fui uma das primeiras pessoas a trazer o questionamento de uma reflexão sobre o tema, né? Hoje a gente tem um grande defensor dele, que é o professor Rolfo Madaleno, inclusive esteve no Congresso agora, recentemente, no 2º Congresso, defendendo.
Esse tema envolve eu e a professora Simone Tassinari, que organizamos 2 primeiros congressos, Direito Civil, Direito Civil é ótimo, sobre arquitetura do planejamento sucessório. Teve o professor Marcelo Delgado, não, Mário Delgado. Mário Delgado, professor Mário Delgado. Defendendo os pactos sucessórios, e o professor João Aguirre, no final, criticando e defendendo que, apesar dele ser a favor da necessidade de alteração legislativa, né? No último congresso, nós tivemos o professor Rolf Madaleno fazendo encerramento, defendendo, ele até utiliza a palavra repúdio, né? Porque diz que se você não pode renunciar a algo que você ainda não tem, então ele usa essa nomenclatura. Foi uma apresentação bem forte, veemente dele. Depois já tive outras oportunidades de vê-lo defendendo. Nós temos, dentro dessa mesma linha que se defende, o professor Daniel Bucar, tem um artigo junto com o Caio Pires, naquele livro da professora Ana Carolina Brochato Teixeira, que ele também trabalha com a questão contratos, direito de família e sucessões, e que ele trabalha sobre a possibilidade da renúncia. E então, só para dizer que eu já comecei a tratar desse assunto muito de uma forma inicial, e aí aproveito, passo a palavra para você. Estou vendo aqui o Rodrigo da Mata, também colega, autor também coautor do Arquitetura Tomo 2, com artigo com Ives Nascimento. E passo a palavra para você, já te perguntando, o que são pactos sucessórios, Rafael? Explica aí para gente, para quem... Bom, os pactos sucessórios, eles são, de uma maneira bem sintética, né, os contratos que versam sobre herança não aberta, né, ou seja, são contratos e, portanto, negócios jurídicos bilaterais que têm por objeto uma herança de alguém que não morreu ainda, uma herança assim chamada não aberta. Esses pactos sucessórios, eles diferem do testamento. A grande diferença dele para o testamento é que o testamento ele é um negócio jurídico unilateral e, portanto, revogável a qualquer momento. Aliás, a revogabilidade é um traço característico, né, do testamento. E no pacto sucessório, não haveria essa possibilidade de revogação, a princípio, a não ser que haja estipulação expressa nesse contrato ou na própria lei que o regulamente. No caso do Brasil, especificamente, há um artigo, que é o artigo 426, que foi reprodução literal do dispositivo previsto no Código Civil de 1916. Esse artigo 426, ele veda os pactos sucessórios, ele proíbe os pactos sucessórios de maneira, digamos assim, aspas, absoluta, né? A despeito de já haver algumas vozes no sentido de relativizar essa regra, né? Fazer uma leitura funcional dela. É importante dizer que majoritariamente a doutrina e a jurisprudência dizem que os negócios são nulos vindos de pactos sucessórios. Mas o pensamento, a fundamentação que o Rafael utiliza é uma metodologia bem contemporânea, moderna. Ele se baseou também em muita doutrina internacional de outros países, que a gente também vai destacar aqui. E a vedação, como eu falei, os fundamentos que são a vedação deles são muito realmente descontextualizados. Uma forma, um direito sucessório mais funcional, se a gente entende o direito civil constitucional como uma funcionalização dos seus institutos, né? Não tem como a gente ficar, mas é importante destacar. Eu até fiz um artigo sobre autonomia, e já falando um pouco sobre a flexibilização,
eu não sei qual congresso, que foi em Fortaleza do Direito Civil, teve um congresso lá e onde você apresentava uns trabalhos e tinha umas comissões. E eu fui defender a flexibilização do 426. Rafael, quase que eu apanhei. Os doutores lá, Luiz Helena Barbosa, a professora Giselde Ironaca, voaram na minha jugular. Não, o negócio é nulo, nulo, nulo. E realmente, então, assim, é importante destacar, mas é importante a gente ouvir a fundamentação, por que que ele vai trazer esses artigos. Então, ele já explicou que a diferença entre o pacto e o testamento, e tem maiores diferenças que você pode estender, além de um ser um negócio bilateral, o outro, né, unilateral, um é revogável, o outro não, mas o que é e de que forma é essa aplicação, né? E como que você fundamenta e defende. Só lembrando também que o Rafael fez uma banca com professores do Amazonas, da OAB do Amazonas, me deu muita alegria também de participar. Eu que sou do Norte, do Pará, com muito orgulho. Então, é muito importante ter esse diálogo entre todo o Brasil e como o Rafael, que é um estudioso. Vamos lá, Rafael. A palavra Sim, vamos lá. O pacto sucessório, ele, historicamente, desde 1916, né, desde o Código Civil de 1916, ele foi vedado por nossa legislação. E a letra da lei ela é muito clara. Não pode ser objeto de contrato ou herança de pessoa viva, atraindo, portanto, aquela chamada nulidade virtual. Né? Quando a lei proíbe a prática de um negócio jurídico e não comina a sanção, a sanção ela é presumidamente a nulidade, ou seja, a sanção mais grave do nosso ordenamento para o negócio jurídico. Então, o fato é que diante de uma regra tão clara como essa, né, prevista no Código Civil, não houve muitos estudos, né, acerca desse tema, e esse tema, essa regra passou-se a ser reproduzida nas nossas escolas de direito, nas faculdades, nos bancos de faculdade, e aí não houve mais estudos sobre esse tema. Vale ressaltar que aí, sobre os fundamentos, que fundamentos levaram o codificador de 1916, né, o Código Bevilacqua, a prever a proibição dos pactos sucessórios. E basicamente se citam alguns fundamentos. O primeiro, que é o mais citado, é que esses negócios jurídicos eles trariam consigo um inconveniente. E esse inconveniente seria a vontade, o despertar do voto capital, o despertar homicida em alguém, né? Aquele votum captandé mortis, né? O votum mortis. Um contrato como esse pode gerar na pessoa beneficiada a vontade de que o outro morra e, portanto, conduzi-lo, ainda que de maneira inconsciente, a querer a morte daquela pessoa e se beneficiar disso. Ou seja, fomentaria a prática de crimes. Esse é um fundamento moral importante, que deve ser, sim, considerado, né? E aí, mais para frente, nós falamos o porquê da não persistência desse fundamento, né? Outro fundamento trazido é que levantado é que esses negócios, eles violariam, ou melhor, atentariam quanto à liberdade de testar. Porque se o pacto sucessório ele não é revogável, e ele está tratando sobre herança, então, na verdade, você estaria limitando a vontade de testar da pessoa. E o terceiro fundamento trazido é que violaria a ordem dual do direito sucessório, que a sucessão ela é pautada ou na lei, a sucessão legítima, ou no testamento, a sucessão testamentária. E a gente acabaria trazendo uma nova modalidade de sucessão, que seria a sucessão contratual, né? A sucessão pactícia, que não é prevista na nossa lei. E isso violaria, portanto, a ordem pública. Então, esses são os três principais fundamentos. Violação da liberdade de testar, o voto morte, né? O voto homicida, que seria despertado, e a violação da ordem pública sucessória, já que traria uma nova modalidade de sucessão, não prevista em lei.
Tá? E como críticas do professor Daniele sobre a esses fundamentos, né, primeiro, né, esse voto homicida, esse voto morte, ele, na realidade, ele existe no nosso ordenamento em diversos negócios jurídicos. Diversos, diversos. Né? A gente pode citar, para citar só alguns, não ser exaustivo, nós temos a constituição de renda vitalícia, né? Nós temos o usufruto vitalício. Quando eu constituo um usufruto vitalício, aquele nu proprietário que não vai poder usar nem gozar da coisa sem autorização do usufrutuário, ele vai sim querer, ele vai ficar na esperança de que o usufrutuário venha a falecer, venha a morrer, para que a propriedade volte a ser plena e ele possa usufruir do bem. Então, eu dei apenas dois exemplos. Também o seguro de vida, né? Dentre outros tantos, são diversos, né? No próprio artigo eu cito isso, diversos negócios jurídicos em que esse despertar da morte, esse voto morte supostamente existiria. De modo que esse fundamento ele não é um fundamento abarcado, abraçado de maneira integral pela legislação. Né? E com relação à violação da liberdade de testar, esse fundamento também ele pode cair por terra na medida em que você possa estabelecer, franquear que as partes prevejam a possibilidade de revogação do pacto sucessório, assim como acontece com vários negócios jurídicos. Nós temos, por exemplo, uma locação residencial com prazo superior a 30 meses e feita por escrito, ela pode ser denunciada após o término do prazo. Nós temos um contrato de mandato que pode ser revogado, né? Nós temos também contratos por prazos indeterminados, em geral, em que está implícita a possibilidade de resilição unilateral. E também pode-se prever a resilição unilateral em qualquer contrato, como previsto no artigo 473 do Código Civil. Então, essa questão da violação da liberdade de testar não é um grande empecilho na medida em que se pode franquear, seja pela lei diretamente ou pela vontade das partes, a possibilidade de revogação do pacto sucessório. Né? Obviamente com as consequências aí inerentes de um inadimplemento, etc. Né? E, por fim, a questão da ordem pública sucessória, que ela é dualista, pautada na lei e no testamento, isso não é um grande entrave, já que a ordem sucessória ela pode ser modificada. Né? O legislador ele pode simplesmente estabelecer uma nova ordem sucessória a partir do contrato, a partir do pacto. Então, isso não é nenhum prejuízo, não é um grande entrave. Perfeito. E aproveitando, e até porque eu sei que você tem muito conhecimento, é importante, quando a gente fala sobre direito comparado, é muito importante dizer que às vezes o que a gente faz não é um direito comparado, até porque isso é uma técnica, mas a gente vai em outros ordenamentos, nós vamos estudar, ver como estão aplicando, utilizando e ver de que forma isso pode ser aplicado dentro do nosso ordenamento, né? Como eu disse a todos, eu conheci o Rafael em Hamburgo, no Max Planck. O Rafael, até confessar aqui para vocês, ele não era adepto ao Instagram. Ele criou o Instagram aqui para poder estar participando dessa live. Mas aí, meu filho, vou te falar que é um mundo sem volta. Mas, de qualquer forma, ele me printou para eu poder auxiliar. É todo em alemão. Rafael com muito orgulho que eu falo que nós nortistas, eu vi que minha mãe entrou ainda agora, Silvia Teixeira. Mamãe, eu estou falando com o Rafael Cândido, professor doutorando do Amazonas, mamãe. Aí do Amazonas. Vamos lá. Então, exatamente nessa questão do direito estrangeiro, né? De que forma você tem visto, inclusive a Alemanha, com a peculiaridade que isso é praticado lá, de uma forma muito tranquila. A Alemanha, eu explico para as pessoas, planejamento sucessório não é importante lá, porque eles têm tantas autonomias, eles têm tantos mecanismos de liberdade que o planejamento ele é necessário exatamente onde você tem ou uma altíssima tributação, que você precisa, como no common law, buscar um trust, buscar outras formas, ou
através de quando você tem uma legítima ou tem um ordenamento muito engessado, como o nosso aqui brasileiro. Então, pedindo para você dar uma luz aí sobre essa questão de como é tratado o pacto sucessório em outros países, para enriquecer e sempre explicando para as pessoas. Quando a gente estuda uma legislação, um ordenamento, necessariamente nós não estamos fazendo direito comparado, mas Sim. mostrando como aquele país tem trabalhado. Até porque direito comparado, ele é muito complexo. A gente, às vezes, Uhum. quando cita, quando vocês forem comprar um livro que fala direito francês, direito árabe, direito não sei o quê, né? Não comprem. Isso não é um bom livro, porque isso você pode estar falando no máximo a legislação. E uma coisa é legislação. O direito, ele não é só legislação. O direito, ele é o quê? É uma legislação, ele é uma doutrina, ele é jurisprudência, ele é um conjunto de fatores que vai fazer o direito. Então, para isso tem. Mas o Rafael tem um conhecimento e vai compartilhar aqui com a gente sobre os outros países, como tem lidado com o pacto sucessório. Bom, obrigado pelo disclaimer, né? Já feito esse disclaimer da questão do direito comparado, que realmente obedece a métodos, a um rigor científico todo próprio, né? E, assim, vamos falar só de uma notícia do direito estrangeiro, né? Uma nota do direito estrangeiro que, de fato, no direito estrangeiro, o que a gente observa é que houve dois troncos ali na Europa, né? Na Europa no continental. Um tronco, digamos assim, germânico, e outro francês. Esse tronco, normalmente, ele está junto no civil law. Mas, em tema de direito sucessório, de direito, melhor dizendo, de pacto sucessório, eles andaram de maneira separada. Teve uma questão histórica importante acerca disso, né, que não há necessidade de falar agora. Mas o fato é que o direito germânico, né, já o tronco francês, sempre houve uma repulsa, desde o Código de Napoleão ao pacto sucessório. De modo que aquelas legislações alinhadas ao direito germânico são legislações permissivas do contrato de herança. E aí eu cito como exemplo a própria Alemanha, a Áustria, Liechtenstein, Suíça. Tá? Então, esses países eles têm uma tradição de permissividade em relação aos pactos sucessórios, não de maneira ampla. Né? Não, é Mas, todo. sim, há diversas restrições, né? Agora, o curioso, e aquelas alinhadas ao direito francês sempre obtiveram uma proibição. E aí tem França, Espanha, né? E aí vindo para cá, para a A América Latina como Itália um todo. A também, né? Itália também. Mas, E Rafael, mesmo, desculpa, só palpitando e só para complementar o meu raciocínio. Mesmo lá, onde eles têm artigos semelhantes no Código Civil italiano, no Código Civil francês, mas eles já têm flexibilizações, eles mantêm lá, isso, mas já liberam por isso. outro lado, né? Então. Aí vem uma curiosidade da professora Daniele, que é o seguinte: a Comissão Europeia encomendou um estudo, né, que aí não tem nada a ver com direito sucessório, mas com direito societário, para identificar as causas da alta mortalidade, alto fechamento de empresas familiares, né? Empresas de pequeno, médio porte e empresas de grande porte de cunho familiar. E uma das principais causas relatadas pela Comissão Europeia após o término desse estudo foi a proibição dos pactos sucessórios em diversos países do bloco europeu. Por conta disso, saiu uma circular na União Europeia convocando os países membros a reavaliarem as suas legislações nacionais no sentido da proibição dos pactos sucessórios. Você tem, sabe o ano disso? 98 Tá. foi. Até no meu livro eu cito esse ponto no primeiro capítulo. Bom, após essa indicação, iniciou-se um movimento de flexibilização dessa proibição dos pactos sucessórios em diversos países. A começar, tivemos a França, né, em 2006, com a reforma do direito sucessório deles.
É o Código 2008 Napoleônico. também. Isso. E aí tivemos na Itália o Pacto de Família, né, que foi previsto na legislação, voltado para a seara societária. Tivemos mais recentemente a Vamos falar um Bélgica. pouquinho do Pacto de Família, até assim, só para eles entenderem o que é. Pacto de Família é uma legislação, como nós falamos, eu, professor Rafael, a França e a Itália têm artigos muito similares ao nosso 426. Mas, como nós vimos, na França teve uma reforma, o que quando a gente fala que o Brasil precisa revitalizar esse direito sucessório brasileiro, é exatamente por esse engessamento. Porque essas transformações socioeconômicas aconteceram não só no Brasil, no mundo. Só que as legislações estrangeiras estão fazendo suas adequações. A França passou em 2006, 2008, a Alemanha em 2009, a própria Itália com Patto de Família. Olha, a Itália, que é um país tão tradicional em direito de família, seja pela influência do Vaticano, então tem, consequentemente, um direito sucessório também. Então, assim, eles têm o Pacto de Família, que é uma flexibilização do 426 em questão societária, como o Rafael falou. Mas, por exemplo, eles têm o trust lá. Não é o trust na íntegra, mas tem um tipo de trust lá, de uma forma mais singela, vamos dizer assim, mas tem esse instrumento. Então, assim, isso nós estamos falando de Europa, mas aqui os nossos vizinhos da América do Sul também estão com instrumentos similares. A Fidúcia na Argentina, um belo instituto, também com reformas recentes na legislação deles. Então, quando a gente diz que o Brasil precisa revitalizar, e aí, aproveitando esses fundamentos, essa ideia do Rafael, eu tenho um artigo recente sendo publicado, meu e da Daniele Tavares, que a gente fala o seguinte: a gente não pode estar esperando a alteração legislativa para mudar esse direito das sucessões. A sociedade, como diz a Jéssica, está aí. Quem aplica o direito na prática sabe da necessidade de trazer essas reformas dos direitos das sucessões. Para atender, não podemos ficar com o direito fechado no livro e uma realidade aqui nas nossas relações. Então, é necessário a gente fazer interpretações, e aí nós estamos mostrando. Aí vocês podem até me dizer: Daniele, mas você está falando, na Itália teve o Pacto de Família, na França teve. Sim, mas se a gente não busca as interpretações que venham a fazer isso, se a gente fica de braço cruzado só dizendo negócio é nulo, 426 não pode, a gente tem que fazer interpretações. Por que não? De que forma? Como? E assim, não é uma liberdade total, não é matar a vovozinha tirando a vovozinha de casa. Tem critérios, circunstâncias, tudo isso é muito... Agora, a gente tem que ver quem está utilizando isso, né? Desculpa, mas era só para mostrar que a Itália, que é tão tradicional, está buscando uma atualização, Rafael. Sim, sim. E mais recente, tivemos aqui na Argentina também o novo Código Civil argentino de 2015, que entrou em vigor em 2016. Ele já traz uma previsão, uma exceção. Ele diz que são proibidos os pactos sucessórios, ressalvadas as hipóteses legais. O parágrafo único já traz uma exceção que é em matéria societária também, né? Então, são esses exemplos. Na Bélgica, em 2018, houve uma alteração bastante significativa. Foi criado um título sobre os pactos sucessórios, né, com algumas permissões para a sua prática, e entrando em vigor em setembro de 2019. Só nesse ano de 2000, só em um ano, no primeiro ano de vigor da possibilidade de pactos sucessórios, foram celebrados na Bélgica, que tem uma população bem menor que a brasileira, né? Um país pequeno, são 3 mil e uma fração de pactos sucessórios, demonstrando aí que existe uma demanda reprimida. Vale lembrar aí, que nós acabamos não falando, que e a Daniele fala isso no livro dela e também nos artigos, ela sempre aborda esse ponto, que os entraves ao planejamento sucessório são citados pela grande maioria da doutrina, e a professora Daniele também defende isso. São dois dos grandes entraves. Primeiro, a questão da legítima, né, que você não pode dispor para após a morte além de 50% do patrimônio da pessoa. E
isso aí é uma questão de política legislativa, tem o seu nicho de discussão. Inclusive, na obra tem gente que fala sobre isso, né? E o segundo entrave colocado é a proibição dos pactos sucessórios, né? Então, aqui a gente está começando essa nossa live aqui, primeiro trazendo que nós falamos aqui que os fundamentos eles não são de todos impossíveis de serem superados, né? Pelo contrário, e falamos agora de uma tendência legislativa no exterior de flexibilização, né? A própria França, a flexibilização dela de 2006, ela foi relativamente ampla, né? Para começo de conversa, eles estipularam a possibilidade de renúncia. E aí eu vou entrar aqui, professora Daniele, no outro ponto, né? Que são as formas de manifestação dos pactos sucessórios. Espera um instantinho só, tá. que aqui a Marina Fratari perguntou se existe um projeto de lei do BDFAM com a senadora Soraya Tronic, que visa alterações de direito sucessório. Sim, mas eles não abordam, eles não tratam desse projeto, anteprojeto do BDFAM, não tratam do 426. Esse projeto foi um estudo de 2 anos da comissão, que teve uma comissão que era sucessão legítima e outra sucessão testamentária, de discussões de doutrinadores do Brasil inteiro, e alguns pontos não se chegou em acordo. Um deles foi o 426, o outro também foi a questão da legítima. Então, apesar desse projeto de reformas, Marina, esse assunto do planejamento sucessório não consta nesse anteprojeto. Estou certa, professor Rafael? Sim. É um tema muito polêmico, né? Há uma resistência ainda grande. Grande não, vamos dizer assim, a gente precisa trazer esse tema para discussão sempre, né? E já vi muita gente escrevendo, o professor Daniel, a própria professora Daniele, já no primeiro livro dela, já tinha linhas traçadas ali sobre o pacto sucessório, fruto da pesquisa dela, fazendo referências à Alemanha, né, lá do Max Planck. Então, é um tema muito importante e a gente vai tentar falar algumas potencialidades dele aqui. Antes de falar das potencialidades, eu acho importante falar da classificação clássica, né? Isso aí, se você pegar os clássicos lá, José Tavares, e no século XIX, ele já trazia essas classificações que foram decorrente dos romanistas, né, ali na época da codificação lá europeia. Então, o pacto sucessório, as 3 formas mais basilares de manifestação da vontade nesse tema são o pacto institutivo, em que você institui alguém como seu herdeiro ou como seu legatário, esse é um deles. O segundo é o pacto renunciativo, em que o herdeiro presuntivo ele renuncia a uma herança não aberta, a uma futura herança que ele possa vir a ter, né? E o terceiro é aquele que você transfere, o herdeiro presuntivo transfere ao terceiro, né, de hereditade terce, no latim, o dispositivo no português, em que você transfere a outrem a qualidade de herdeiro. Então, o institutivo, renunciativo e dispositivo. Desses 3, o que encontra menores problemas para a superação dos entraves é o renunciativo. Isso todos os autores falam isso, os autores italianos, franceses, alemães, né? Até aqui no Brasil também. O professor Rolf Madalena é um grande entusiasta desse pacto renunciativo em matéria de direito de família, né? E aí eu vou trazer até aqui um exemplo de Temos tempo, professora Daniele? Temos 20 minutos, tranquilo, tá. Pode falar à vontade. Quando estiver perto de 5 minutos finais, eu te aviso. Tá legal. Em 2017, quando eu escrevi... 2017, não, foi 2016, 2015, não me recordo agora, eu escrevi com o professor Carlos Edson, que foi publicado na RT de Direito Privado, um artigo em que a gente analisava, nesse artigo, o recurso especial 992-749 de Mato Grosso do Sul, que era aquele recurso especial que tratava, que julgou a condição de herdeiro do cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens, né? O caso concreto, ele era de 2 pessoas idosas, já com idade avançada, em que elas tinham contraído matrimônio e um dos cônjuges teria morrido após 10 meses. Né? Ele faleceu em 10 meses após o matrimônio. E ele tinha já, fruto das primeiras núpcias, do primeiro casamento, diversos filhos. E aí se instaurou um litígio em torno do inventário, porque os filhos não concordavam
que aquela segunda esposa do seu pai iria herdar em igualdade de proporções com eles, né, sobre os bens particulares, relativamente à herança, com um patrimônio de apenas 10 meses. E ainda mais sendo que eles, em vida, não queriam patrimônio, casaram sob o regime da separação convencional de bens. É importante deixar claro aqui para todos, né, e isso é algo que sempre tem que estar presente no advogado que milita na área sucessória, que uma coisa é falar de meação, e isso decorre do casamento. Outra coisa é falar de herança, né? As duas coisas, elas devem ser tratadas separadamente para não confundir. O fato de o regime da separação convencional de bens não permitir a comunicação do patrimônio adquirido na constância do casamento, isso não tem nada a ver com a regra de direito sucessório que conduz o cônjuge à ordem de vocação hereditária, lá no artigo 1829. E no artigo 1829, inciso 1, se estabelece que os descendentes concorrerão com o cônjuge em igualdade de proporções, salvo algumas hipóteses. E nessas hipóteses não está o regime da separação convencional de bens, mas somente o regime da separação obrigatória ou legal. No entanto, quando chegou ao STJ, a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora, ela se viu diante de uma situação de injustiça, né? De fato, ela deve ter pensado que, poxa, a pessoa se casou, regime da separação total de bens, e 10 meses faleceu, vai herdar igual os filhos, né? Em igualdade de proporções com os filhos. Essa situação de justiça ela é muito comum no direito sucessório, quem estuda essa área sabe disso, né? Isso porque o direito sucessório ele é calcado numa premissa já ultrapassada, que é da igualdade formal. No entanto, eu trouxe esse julgamento, e aí o professor Rolf Madalena escreveu muito bem sobre ele, de forma muito profunda depois, no livro dele, né, que ele já lançou. Ele critica muito, ele já era um crítico dessa questão antes de eu escrever, e aí a gente vê essa tensão. Certamente, o que eu coloco, embora isso não tenha sido o fundamento do voto, mas certamente se essas duas pessoas elas pudessem, elas teriam estabelecido no pacto antinupcial a renúncia um ao outro da herança, né? A renúncia recíproca à herança um do outro. O que é admitido em outras legislações, por exemplo, na França, na Alemanha, etc. E aí a gente acaba tendo um problema, né, de ordem até existencial. Determinadas pessoas, é muito comum a pessoa, hoje em dia, se vive muito mais, a expectativa de vida é muito, muito grande hoje, né? E os filhos, quando herdam, e já herdam em idade avançada também. E essas pessoas, quando morrem, os matrimônios, eles duram óbvio que toda pessoa, quando se casa, ela quer casar para a vida toda, mas essa não é nem sempre a realidade. E quando ela está já no avançar da vida, ela não quer criar problemas para os filhos, ela quer deixar tudo organizado, tudo planejado, né? E se ela contrai um matrimônio, ela fica ali, ela quer estabelecer uma comunhão plena de vida com alguém, mas ela fica, poxa, se eu me casar com essa pessoa, quando eu morrer, que já não deve ser uma coisa daqui muito distante, vai gerar um problema para os meus filhos, vai gerar um problema para a minha empresa, porque eu tenho cotas na minha empresa, né? Vai gerar um problema para os meus sócios. Então, essa é uma tensão que um pacto renunciativo poderia resolver. E imagine, duas pessoas com sucesso financeiro, ao fim das suas vidas, querem apenas curtir os seus últimos momentos juntos. Qual é o prejuízo que tem se elas renunciarem à sucessão do outro? Não, as relações vão ser muito mais verdadeiras por Exato. quererem estarem por si mesmo do que por dependência financeira do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim muito pensando, lógico que você utilizou os argumentos que eu uso muito para o planejamento sucessório, que é muito melhor organizar, mas nós estamos saindo de premissas que as pessoas querem ter essa organização, por exemplo, quando tem empresas, normalmente, e mesmo assim, quantas empresas não têm um pacto parasocial atualizado, seu contrato está em desacordo no sentido de questões sucessórias, foi feito lá atrás, falta redimensionar, reatualizar, vamos supor, e tudo isso.
Mas, acima de tudo, que a gente sabe que falar em morte tem essa dificuldade, o preconceito do Sim, brasileiro, tem. essa dificuldade cultural de falar da morte, dessa organização. Lógico que eu acho que isso é essencial. Hoje em dia, planejamento sucessório, e não é só para quem tem grande riqueza, um grande patrimônio. Para quem menos tem, mais tem que organizar também isso, né? E quando você fala, não é querer achar que é o fim das famílias se os casamentos duram menos. Não, mudou o tipo de família, só isso. A família continua tendo seu valor, sua integridade, só que os casamentos são mais temporais. Ou seja, eles têm mais um início, meio e fim. Mas isso não quer dizer que é melhor, o que o mar longo é melhor ou dura mais, tem maior qualificação por ser 30, 40 ou 50 anos. Quantas vezes as pessoas não são infelizes, não saem, e aí sim são escravas de relações porque não conseguiram tomar, modificar sua vida e assim por diante. Mas a minha preocupação, e é por isso que eu falo tanto em planejamento, sabe, Rafael? Por isso que eu estou aqui numa véspera de Natal, praticamente, trocando ideia com vocês, tendo aí profissionais que querem saber. Isso vai ficar disponível também aí, tanto no IGTV, no Instagram, como no canal do YouTube. Está aí a Paula Teodoro, que tem me ajudado, meu braço direito e esquerdo aí nessa parte aí de vídeos que o tecnológico eu sou péssima. Mas estar falando, desconstruindo, desmistificando o planejamento sucessório, trazer isso para a realidade, no sentido que as pessoas precisam fazer essa organização, né? E o Rolf, realmente, o professor Rolf, ele é muito vanguarda nos temas. Vou te falar que quando eu fui para a Alemanha fazer o doutorado, antes do doutorado de sanduíche, eu fui ainda como doutoranda, apliquei para o Max Planck, ganhei uma bolsa e fui estudar lá. E me encantei, porque lá é encantador, e aí eu voltei para o Brasil e apliquei para um doutorado de sanduíche, mas é porque no Brasil não se falava sobre isso, se falava de direito das sucessões, e o professor Rolf lá atrás tinha um artigo, eu não esqueço, a revista do BDFAN, ele é todo rabiscadinho, todo que eu já peguei aquele artigo e ele já falando vanguarda nesse sentido de já falar, como ele agora também está falando e defendendo tão enfaticamente, escrevendo sobre essa questão da renúncia, do repúdio, que sim, é necessário para quem trabalha, quem milita no direito das sucessões, sabe a necessidade de se fazer, até porque tem muitas relações que as pessoas já têm suas autonomias financeiras, não querem que tenha a comunicabilidade, e infelizmente, Rafael, hoje no Brasil, em questão de sucessão, de efeitos pós-mortem, nós não temos um regime que, maior ou menor grau, não vá ter uma comunicabilidade. Exatamente isso que eu chamo engessamento, né? Então, você tem que buscar meios. Vamos ver aqui, tem uns comentários da Jéssica, é justo e complicado de definir, tempo, felicidade, intenção das partes, por isso que a liberdade, a autonomia do planejamento é fundamental, sim. Com certeza, Estela também concordando, e o Ticiano, a lei deveria dar mais liberalidade às pessoas. Quem não quiser exercer essa liberalidade fica com o regime mais amarrado e protetivo. Exatamente. Só lembrando que alguém falou aqui do BDFAN, do projeto do BDFAN no Congresso, só lembrando, Rafael, que no projeto não teve solução sobre o 426 e nem sobre a legítima, mas tem uma alteração de tirar o cônjuge de herdeiro necessário. Gente, eu não estou nem falando em companheiro, estou falando de cônjuge, conforme está o artigo. De tirar. Então, seria isso. Seria aí o Ticiano que sugeriu, porque aí quem quisesse dar uma proteção maior ao herdeiro, ao cônjuge, ele voltaria a ser Herdeiro facultativo, 16. Né? Seria um herdeiro facultativo e não um herdeiro necessário. Apesar, Rafael, que nos estudos da Europa continental, o que eu vi, uma tendência muito grande dessa solidariedade com o cônjuge. Eles têm essa preocupação. Até no direito inglês, onde a gente acha que é liberdade total, e tem um trabalho muito bom do Gustavo Andrade sobre a legítima e o direito inglês, como é que é isso, ele já tem possibilidades no direito inglês
de quem não é tutelado no testamento de vir buscar e questionar uma proteção. Então, só dizendo isso, que nem sempre só o direito inglês ou o common law é liberdade total, como nem também a legítima, mas que tem que ter mais instrumentos, e aí que eu acho que o pacto sucessório seria um excelente instrumento, né, para essa liberalidade nos casos e protetivo em outros, né? Sim, perfeito. Muito bem colocado, professora Daniele. E, bom, essa é a questão, né, que fica. E o professor Ticiano, um colega lá da Procuradoria, quero aqui deixar aqui o meu abraço para ele e obrigado por prestigiar. Muito bem colocado pelo Ticiano. A liberdade aí, ela é uma liberdade reprimida realmente, né? Essa liberdade de nada prejudicaria essas relações. Daria, sim, para que essa questão fosse regulamentada e franqueasse essa autonomia privada na sucessão causa-morte, iria atender a diversos anseios, a diversas demandas e, com certeza, quem não quisesse exercer essa liberdade estaria desaguaria no regime protetivo da lei. Então, essa é uma solução com a qual realmente eu concordo. Quanto ao mais, professora Daniela, eu acho que o tempo, como estamos de tempo... Só mesmo finalizando, você já falou também da utilidade para acessório em matéria de planejamento. Acho que a gente pode, como a gente começou uns minutinhos antes, e o Instagram cai com 1 hora. A gente começou, então a gente quero te agradecer muito, avisar as pessoas, lembrando, hein, promoção relâmpago dos 2 tomos, 1 e 2, a partir de meia-noite, de 35% e com frete grátis, só durante 24 horas. Rafael, super obrigada. Ticiano, concorda, ele é fera mesmo, tenho muito orgulho. Que isso. Olha, professora Daniela, queria só por fim, desculpa lhe interromper. Não. Eu vou falar rapidamente assim, algumas potencialidades do pacto sucessório. Lógico. Né? Por exemplo, poderia haver uma possibilidade de renúncia da herança em favor de um herdeiro vulnerável. Né? Essa seria algo muito interessante. Um herdeiro presuntivo que ele simplesmente não tem anseio por aquela herança e ele renuncia em favor de um herdeiro vulnerável antecipadamente. A própria renúncia à herança do cônjuge, como nós falamos. Outro problema muito sério nos inventários, a questão da colação, né? O valor a ser colacionado. Colação veio quantos inventários não são resolvidos por conta do problema da colação, né? Aquela doação recebida em vida pelo descendente ou pelo cônjuge, ela é considerada uma antecipação de herança, se não houver uma dispensa no ato de liberalidade, e sempre surge a questão de quanto se vai se colacionar, qual o valor. O Código Civil traz uma solução, o CPC traz outra, e vira aquele imbróglio na justiça e não se resolve. Há uma permissão na Bélgica, inclusive, essa é uma novidade da Bélgica de 2019, em que o autor da herança senta com todos os herdeiros e ele define o valor das colações que serão feitas por ocasião da sua morte. Então já fica, sem que esse valor obedeça a critérios matemáticos rígidos. Fica ali na autonomia privada. Resolve o problema da colação. Mas, Rafael, por exemplo, incentivando o quê? O diálogo, a conversa, a organização patrimonial. E, enfim, a autonomia privada. Né? A gente tem que enxergar a autonomia privada também pelo seu viés funcional, pelo seu viés solidarista, pelo seu viés, não apenas enxergar a autonomia privada como outrora, como um traço atávico do individualismo. Não isso. Após um absolutismo, uma autonomia de um tempo onde veio depois da Revolução Francesa em cima de uma autonomia que vinha exatamente em função da burguesia após um período absolutista. Hoje em dia, a nossa autonomia ela não é mais autonomia da vontade, né? Ela é uma autonomia privada e tem todas as relativizações que devem ser feitas, mas, acima de tudo, da funcionalização, né? Eu trabalho muito com esses 2 princípios no planejamento, tanto a autonomia quanto a solidariedade.
Nem sempre uma legítima ela é solidária, traz essa solidariedade familiar. Pelo contrário, às vezes cria Pelo contrário. é, Discrepâncias. discrepâncias e, acima de tudo, como você também falou, os vulneráveis. Quantas vezes você quer proteger ou tutelar e, infelizmente, hoje em dia você só tem o testamento para poder. Você não pode usar fundo de rendimento, o fideicomisso está restrito à prole eventual. Então, realmente, seria mais uma forma de aplicação do Instituto. Mas, professora Daniela, antes que o aplicativo nos corte, né? é, eu quero agradecer muitíssimo ao seu convite, não só para participar da obra, como também para divulgá-la nas lives. Fizemos a live da OAB aqui do Amazonas, fizemos essa live agora aqui no Instagram. Agradeço muitíssimo por confiar na minha pessoa. Agradeço também pelo seu empenho nessa obra que ficou maravilhosa. E que recomendo muito. Espero que o público, tenho certeza que o público vai recebê-la com muito carinho e com as melhores vibrações. E agradeço a todos que nos ouviram, os amigos, aos familiares, a minha esposa, a minha mãe, até eu vi aqui que entrou em um dado momento, acho que não sei se ainda está. E, enfim, desejo Os aí seus boas alunos estão festas, vendo aí. os alunos também, os alunos e ex-alunos. E quero deixar aqui o meu desejo de Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, que o ano que se avizinha seja mais frutífero, né? Que os aprendizados que nós tivemos nesse ano eles possam nos trazer uma evolução para o ano seguinte e que, se Deus quiser, teremos aí vacinas seguras para retomarmos o nosso contato presencial, sem prejuízo de evoluirmos no virtual, que com certeza essa pandemia deixou um legado muito positivo em termos de virtualização dos procedimentos em geral da vida. Com E certeza, obrigado, Daniela. Rafael. Feliz Natal para você, viu? Obrigado, Feliz Natal a você e a todos que estão nos assistindo, a todos e a todas. Um feliz entrada de 2021, que nós tenhamos um mundo mais humano, né? Com maior humanidade é o que eu desejo a todos, E tá? saúde a todos. Um abraço, Rafael. Obrigada, Tchau, hein? obrigado. Tchau. Tchau, Rodrigo.